Está começando mais um Cachaça Filosófica, essa que é a segunda parte do programa que gravamos com o professor Paulo Vitor sobre a questão da ditadura militar. E como sempre, tenho comigo o professor Wesley, e antes de passar a bola para ele, falar aqui sobre as nossas redes sociais. O nosso programa, ele também está disponível no YouTube, Nós sabemos que o YouTube é uma plataforma de vídeo, mas você consegue lá ter acesso ao nosso áudio. Estamos também nas principais plataformas, como o Spotify e o Google Podcast. Estamos presentes também no Twitter e no Facebook. Temos uma página também no Facebook. Então, basta colocar lá Cachaça Filosófica que vocês vão encontrar. E a gente solicita aí aos nossos amigos que de repente estão ouvindo e apoiando essa nossa iniciativa, que sigam lá a gente, que escutem, comentem, enfim. E aí, Wesley, tudo beleza? Tudo beleza, Nicasso. E quem sabe a gente vai estar também daqui a pouco no X-Vídeos também, com uma parte no X-Vídeo, por vir te acompanhar. mas no geral, Nicasso, foi muito bom. Foi muito bom a nossa parte 1, foi muito esclarecedor. A gente viu a profundidade do vídeo, então por isso que nós tivemos aqui a ideia bacana de dividir esse programa em duas partes. A primeira parte, o Vitor falou sobre essa questão do imaginário, e teve uma pergunta sensacional que foi sua, que foi sobre a questão do João Goulart, se realmente ele era aquele esquerdopata, como o pessoal chama, e o vídeo foi bastante esclarecedor, dizendo que não havia um alinhamento ali comprovado realmente do João Goulart com forças revolucionárias, né? Ou seja, mas desde aquela época havia esse imaginário que a esquerda e a direita estavam ali para dar um golpe no Brasil, etc. Então, o Paulo Vitor, ele foi bastante profundo nessa análise. Então, na verdade, acaba sendo um presente de Natal dividir esse programa em duas partes, que nós vamos continuar falando sobre o imaginário da ditadura militar, e eu espero, ouvinte, que você goste, e se gostar, compartilha, conversa com os amigos, e faz aí a nossa propaganda, que com certeza a gente vai agregar mais valor ainda a esse nosso Brasil que precisa tanto de transformação. Então vamos lá e já iniciamos aqui o programa com uma pergunta do Wesley. Bom, falar aqui quero que você fale um pouco sobre essa questão da herança militar. Eu vou recapitular só algumas informações para que o ouvinte possa se informar, né? Tá por dentro. Porque muita gente fala, a gente já falou um pouco sobre isso, e você explanou muito bem, como se o período militar, essa ditadura que houve no Brasil, fosse as mil maravilhas. Eles recorrem muito à questão do milagre econômico, como se o milagre econômico realmente fosse algo extraordinário, né? Ou seja, eles só analisam o crescimento. Só que o crescimento, você pode crescer e não dividir nada, né? Falaram, inclusive o Delfim Neto já tinha dito isso, né? Dizendo que o bolo tinha que crescer para ser dividido. O bolo cresceu e o que se dividiu foi apenas os pratos sujos, né? Ou seja, só se dividiu o prejuízo. Para você ter uma ideia, quando o regime militar assumiu o Brasil em 64, 1% da população detinha 20% da riqueza que havia, né, na nossa terra. Quando eles saíram, essa concentração de renda estava maior. 1% detinha 30%. Para você ter uma ideia, a questão do salário mínimo, quando eles assumiram, houve uma redução em torno de 50% do salário mínimo trabalhador, arrocho salarial, perseguição aos sindicatos, realmente foi uma miséria. A própria educação do mesmo jeito, porque na legislação que antecedeu o golpe, 12% do PIB era destinado para a educação. Com a ditadura, de fato, se tornou concreto só 5% do PIB investido em educação. Aí, se você analisa a dívida externa também brasileira, em 64 ela estava em torno de 3 bilhões. Quando eles saíram, deixaram uma dívida externa de 102 bilhões e uma inflação na casa dos 200% ao ano. Então, a herança militar no Brasil foi uma herança militar muito perversa. E sem falar do sistema de saúde, né, Vitor? O sistema de saúde praticamente não existia de maneira universal, né? O SUS é uma invenção, praticamente é uma invenção da democracia, esse sistema universal que atende a população, né? Aí eu queria que você falasse um pouco, Vitor, sobre essa herança maldita da ditadura militar, e queria que você falasse um pouco se você tem medo do governo Bolsonaro tentar alguma aventura, né? Será possível que esse louco, que esse psicopata tente alguma aventura e tentar dar um golpe militar? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, para que a gente possa se informar cada vez mais. Vamos lá, depois de molhar o bico aqui, vamos lá.
Com relação ao legado da ditadura militar, é preciso analisar isso, né, à luz de todas as áreas, né, tanto a questão cultural, econômica, a política externa, tudo isso para a gente conseguir fazer um balanço a respeito do que foi a ditadura. Mas, começando, por exemplo, por alguns pontos, né, que foram desenvolvidos no período da ditadura. Né? Nós temos, por exemplo, o Banco Nacional da Habitação, que foi criado nesse período, apesar, né, de não atingir a maioria da população brasileira que nem sonhava com a casa própria nesse período, mas nós temos a criação do Banco Nacional da Habitação. Nós vamos ter também a criação, né, principalmente a estatização, né, de diversos setores da economia brasileira. Nós temos uma presença cada vez maior, né, do Estado ditatorial dentro da economia brasileira, com a Companhia Siderúrgica Nacional. Será, apesar de não ter sido criada no período da ditadura, mas será, né, fortalecida nesse período. Embratur, Embrafilmes, né, que nós temos também na área cultural. E nós teremos também a expansão dos programas de pós-graduação, né? É interessante que a universidade, nesse período, ela vai sofrer um processo de modernização, mas uma modernização tremendamente conservadora, né? Uma modernização que vai retirar muita coisa do nosso currículo. Se a gente pensar que até o começo dos anos 60, né? Desde dos anos 30, na verdade, a gente tem uma estruturação, um modelo de formação de universidade que era baseado nos moldes franceses, né, de uma universidade mais plural, mais democrática. E a partir, né, do advento dos militares, essa reforma, a partir do final dos anos 70, começo dos anos 70, a gente vai ter uma modernização conservadora por um estilo mais parecido com o modelo dos Estados Unidos, né? E um modelo à brasileira, na verdade, também, né, que vai cada vez mais transformar a educação de um ponto de vista tecnicista e não humanista. Né? Então a gente tem essa mudança dentro da perspectiva da universidade brasileira. Com relação à economia, é um ponto muito importante, Wesley, que você colocou, né? Que talvez uma das coisas mais propaladas da ditadura militar seja a questão do milagre econômico. Né? E como você bem colocou, o milagre econômico ele não existe. Se você pega os índices frios, você vai ver que o Brasil, né, estava crescendo a mais de 10% ao ano. Muitos estados estavam crescendo também nessa mesma perspectiva, mas nada disso era traduzido, né, para uma melhora de vida na condição da população brasileira. Né? Quem vai lucrar muito com isso são as empresas, né? As multinacionais, grandes empresariados, grandes militares que ficaram riquíssimos, né, nesse período. Então é importante colocar que o Brasil crescia, né? Falando da metáfora, o bolo crescia, mas não era dividido para todo mundo, não, né? Era uma parcela muito pequena que conseguia dividir esse grande crescimento do país no período. É tanto que é um crescimento, né, que mais à frente, né, 12 anos depois, mais ou menos, desse milagre econômico de 1970, o Brasil vai estar afundado numa dívida externa que só vai ter conseguido se recuperar mais quase 30 anos depois, né? Sem falar nos dias de hoje que a gente já voltou quase tudo de novo. Mas enfim, nesse período você tem, né, esse milagre econômico que não é traduzido e pelo contrário só aumenta a questão da desigualdade social e principalmente da concentração de renda, não é? Há uns anos atrás nós vimos a questão da influência das empreiteiras, já foi dentro do processo político brasileiro, da Camargo Correia, da Odebrecht, enfim, de todas essas aí, essas empresas, essas grandes construtoras, elas tiveram seu período de auge na ditadura militar. Tem um livro muito bacana chamado Estranhas Catedrais, né, que fala todo esse processo de crescimento das empreiteiras nesse período, nas obras faraônicas, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, a Transamazônica, né? Uma obra tremendamente faraônica que culminou tanto na derrubada de diversas vegetação da nossa Amazônia, como no extermínio de índios, né? Da população local ali daquela região. Então, assim, né, nós falamos de um crescimento, mas que é um crescimento
que não é um crescimento que respeita a questão popular e é um crescimento voltado às grandes empresas, às multinacionais, aos grandes empresários e às empreiteiras, né? Então, o legado econômico da ditadura, não existe legado econômico, né? Se a gente pode falar de legado, é uma herança de dívida externa enorme, né? Que vai arcar nisso. Nos setores, em outros setores, sem ser o econômico, né? Nós podemos falar a respeito, por exemplo, da cultura, né? Ironicamente, é algo interessante a gente analisar o período de desenvolvimento cultural do Brasil na década de 70 e década de 80 sobre o regime militar, né? Nós temos cada vez mais uma influência do capital nesse período dentro de algumas obras e dentro de algumas produções cinematográficas, né? Por exemplo, na década de 70 e 80, principalmente no final da década de 70 e 80, a pornochanchada será muito disseminada dentro do contexto da Embrafilme, né? A Embrafilme que era um órgão estatal da ditadura militar. Uma certa contradição, né? Dada a moral dos costumes do período da ditadura, mas será muito trabalhada nesse período, né? Então nós temos alguns setores da produção cinematográfica que serão beneficiados dentro desse processo de financiamento público, né, desses filmes e tudo. E nós teremos também, não só isso, mas autores que conseguem romper, né, com esses esquemas, lançarem filmes maravilhosos, né, como é o caso do Cacá Diegues, com Bye Bye Brasil, né, e outros autores também mais à frente que vão conseguir romper esse ciclo. Então, no campo cultural, né, nós temos essa questão da Embrafilmes, que é um caso curioso de se colocar, mas é importante também pensarmos, né, que no campo cultural, no campo da informação, a ditadura ela foi responsável por cercear muitas liberdades, né, por perseguir, por censurar diversos autores, diversos artistas, né, que tiveram todas as suas obras aí recolhidas, cesseadas, e também de exaltar determinados artistas que foram benevolentes, que eram simpáticos à ditadura, né? Então a ditadura, dentro desse campo cultural, ela teve essa atuação ambígua, né, dentro desse processo. Com relação à segunda pergunta, né, Wesley, relacionada ao Bolsonaro, né, a volta de uma ditadura militar, é importante a gente pensar que o exército hoje ele não é o mesmo lá da década de 60, né? Evidentemente, ele tem diversas mudanças que ocorreram desde aquele período para cá. Mas o Bolsonaro em si, não é? Apesar de tudo, de todo o vocabulário dele, de todas essas bravatas, né, que são despejadas, ele não é um representante do exército brasileiro, né? O próprio Geisel, né, no final da década de 70, já falava que Bolsonaro foi um mau militar, né? Então quem disse isso não sou eu, né? Quem disse foi o Geisel, né? Então o Geisel que representava naquele período, né, uma autoridade máxima, já falava disso. A própria trajetória do Bolsonaro dentro do exército é uma trajetória errática, uma trajetória em que o Bolsonaro ele não tem uma carreira progressiva dentro do exército que vai culminar basicamente na expulsão dele, né? Ele então tenente vai para a reserva e se torna capitão do exército, né? Já como reserva. Então, assim, hoje nós temos setores que apoiam dentro do exército brasileiro o governo Bolsonaro, mas são setores claramente seduzidos pelos poderes palacianos que ali coloca. Duvido muito que esses militares entrem numa aventura de ditadura militar, dado o contexto do que o Brasil vive hoje. Esse pessoal, evidentemente, a todo momento está tentando, né, entender quais são os limites democráticos da sua atuação, mas disso a partir para algo objetivo, não é? De unificação das Forças Armadas, um projeto, ou do novo projeto de ditadura, é algo que eu não acredito nos moldes de hoje, apesar de todo o discurso do Bolsonaro. Agora é importante salientar que mesmo, né, não existindo uma ditadura nos moldes que foi a ditadura de 64 a 85, hoje nós já vivemos, né, com instrumentos que são instrumentos que foram utilizados na ditadura militar. Então, o que é que eu quero colocar? Não necessariamente a gente
precisa ou vai ter uma ditadura nos mesmos moldes que foi a de 64. O Bolsonaro, como ele está a todo momento testando os limites dessa democracia, ele consegue avançar em determinadas pautas que hoje são mais restritivas, mais reacionárias do que eram no período da ditadura militar, da década de 60 e 70. Né? Hoje, por exemplo, nós temos a maior quantidade de militares em órgãos do governo que não existia nem naquele período da ditadura. Não é? Hoje nós temos órgãos extremamente técnicos, como nós vimos em plena pandemia. Né? Nós não temos um ministro da saúde especialista da área, nós temos um militar. E temos militares em diversos órgãos, em que são órgãos estratégicos, técnicos, em que esses militares estão ocupando e não têm a formação técnica adequada. Tá? Outra questão também uma preocupação que se dá é a questão de ideologia, né? A ideologia bolsonarista, que cada vez mais a gente percebe arraigada dentro de instrumentos jurídicos. Né? Nós temos atuação hoje de juízes e de juízes de altas cortes, né? Como o Superior Tribunal de Justiça e tudo, que nós percebemos que são ações orientadas pelo sentido ideológico bolsonarista. Né? O sentido ideológico não de Estado, mas de um governo específico. Né? Então, assim, esses instrumentos específicos que o Bolsonaro usa são instrumentos que foram herdados da ditadura e são instrumentos que ele conseguiu avançar com relação ao reacionarismo que já existia no período da ditadura militar. Então a pergunta que fica é: o exército brasileiro hoje, ele teria coragem de embarcar numa aventura como essa? Né? Eu acredito que não, né? Eu espero que não. Mas muito bom, viu? A fala aí, a reflexão do professor Vitor, é uma verdadeira aula que ele está nos proporcionando e eu já agradeço aqui, viu, professor, por estar, enfim, nos ajudando a entender melhor esse período, essas questões. Eu acredito que, de repente, o ouvinte que acredita e acha que o regime militar foi bom porque evitou, por exemplo, uma ditadura à lá comunista, de viés comunista, ou porque, como Wesley colocou, foi um governo que proporcionou um período de riqueza, né? Um milagre econômico. Eu acho que com a fala aí do professor a gente percebe que reduzir esse período somente a essas duas questões é insuficiente, né? O professor nos permitiu aí entender, dando detalhes, por exemplo, do que estava ali por trás do golpe contra o João Goulart, mostrando que havia uma aproximação do Partido Comunista com o partido do João Goulart, o PTB, né? Mas que mesmo assim isso não revela, por exemplo, que estaríamos ali prestes a viver um golpe comunista, né? Muito pelo contrário, a coisa não era bem assim, demonstrando que, por exemplo, apesar do PIB ser um mecanismo importante para analisar a riqueza de um país, mas ele é insuficiente porque é limitado, porque ele não nos permite compreender melhor como é que se dá esse processo de distribuição de riqueza, né? Então, durante esse período do regime militar, do milagre econômico, houve uma concentração de renda muito grande, né? Então, é necessário se refletir sobre isso. Então, a gente percebe que são muitos detalhes, e eu acho que o professor até está simplificando aqui para a gente, por conta de um tempo, enfim, mas que demonstra que é necessário se problematizar mais, trazer mais questões, né, mais problemas, para poder compreender melhor esse período, né? E aí eu quero colocar uma opinião minha, uma visão minha. Eu admiro muito a figura do João Goulart, do Getúlio Vargas, como figuras trabalhistas, com figuras que defendiam o desenvolvimento, a industrialização do país, a soberania do país. E eu acho que foi um duro golpe, sabe, a nossa democracia. Eu tenho uma grande admiração também para o Salvador Allende, né, no Chile. E aí, para encerrar, professor, eu queria que o senhor, se fosse possível, rapidamente, comentasse um pouco
sobre uma questão. O senhor colocou aí na minha pergunta, falou sobre que o golpe de 64 ele não seria possível sem o apoio norte-americano. Eu acho essa fala muito importante e interessante, professor, porque eu tenho um documento aqui que eu gosto de mostrar às vezes para os meus alunos para tentar problematizar, questionar. Porque se a gente for analisar o cenário um pouco mais amplo, né, professor Vitor, a gente vai perceber que esse período de 64, ele não só demonstra um golpe militar no Brasil, mas em toda a América Latina, né? Se a gente for analisar, em 62, por exemplo, nós tivemos um golpe lá no país da Argentina. Um pouco antes, em 1954, na Guatemala e no Paraguai. Em 73, no Chile, inclusive lá os caças norte-americanos sobrevoaram o território chileno. Em 68, no Peru. Então, assim, não é estranho isso, em um curto prazo de tempo, né, toda a América Latina passar por um processo de golpes à democracia, porque eu acho que é interessante, professor, a gente destacar isso. Não foi um combate ao comunismo, porque o comunismo por exemplo, no país ainda não era uma realidade. Olha, se fosse uma realidade, mas não era uma ameaça. No Chile, por exemplo, o Salvador Allende, que era um presidente comunista, mas ele entrou dentro do processo pela via legal, sabe? E estava defendendo a legalidade. Então, antes de mais nada, a minha visão e a provocação que eu faço para o professor é que foi um grande golpe às democracias da América Latina. E isso, de uma certa forma, foi um atraso muito grande para a soberania do nosso país, do Brasil e da América Latina como um todo. Então, sempre gosto de mostrar isso aí para os meus alunos para provocá-los, né? É muito estranho, né? Então, assim, onde é que está, por exemplo, a participação norte-americana nisso tudo? Porque eu acho que isso vai acabar que nos fazendo levar uma reflexão geopolítica, né, professor? Porque isso não foi coincidência, né? Isso, eu acho perfeita a sua colocação, né? Porque coloca na questão justamente do campo da geopolítica, né? Da discussão, principalmente do contexto do mundo, daquelas tensões da Guerra Fria, né? Desses dois polos que nós tínhamos, a influência dos Estados Unidos com o capitalismo, todo o seu poderio militar, e da União Soviética enquanto outra potência também, né? Nessas tensões e na influência de cada uma delas. Então, como você bem colocou, se nós formos analisar a história política da América Latina, da década de 50 até meados da década de 80, é uma série de golpes militares, não é? Então, você tem basicamente todos os países do Cone Sul sob ditadura militares a partir da década de 60, 70, né? Então, isso não é algo que a gente deve ignorar, né? É algo que nós devemos trabalhar. Não era só o Brasil que estava passando por um contexto de turbulência política, né? E houve, como alguns setores reacionários dizem, um golpe preventivo. Pelo contrário, né? Nós temos que analisar por essa dimensão maior. Então, no papel dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos têm uma influência ativa em todos esses golpes militares que vão ocorrer na América Latina. É importante lembrar que os Estados Unidos desenvolveu, a partir da década de 60, né, a Aliança para o Progresso, que era um programa do governo na época, né, de assistência à América Latina, e ela tinha um propósito de evitar que os países ali da região eles aderissem, né, ao socialismo, ao comunismo, e em troca disso havia o quê? A questão de uma ajuda econômica para esses países e tudo. Então, a partir desse projeto econômico, né, a gente já tem um sentido cada vez maior de espionar, não só de espionagem em si, porque os Estados Unidos já realizava isso há muito tempo, mas de tentar entender o contexto político desses países da América Latina e perceber se existia qualquer possibilidade de os interesses daqueles determinados países fugirem dos interesses de controle norte-americano. Então,
tudo isso foi um processo que fez com que os países da América Latina estivessem sob tutela dos Estados Unidos, ou seja, pela dependência econômica, ou seja, do ponto de vista militar. E é para isso também que os Estados Unidos desenvolve, né, já a partir da década de 30, 40, a Escola Superior de Guerra. Né? A Escola Superior de Guerra ela será responsável por treinar diversos militares desses países da América do Sul e da América Latina em si, para fazer o que eles chamavam de golpes preventivos, né? E sejam controlar a esquerda, controlar qualquer sentido que fosse contra os interesses dos Estados Unidos e o interesse do ponto de vista capitalista, que era o interesse econômico no período, né? Então tudo isso vai ser articulado não do dia para a noite, né? Vai ser articulado durante 20 anos, né? Até culminar quando começa realmente a acontecer esses golpes na América Latina. Então, se a gente pensar assim nessa influência direta dos Estados Unidos, nós vamos ver que não é uma interferência que age sozinha. É importante a gente destacar isso, né? Essa interferência, ela foi possível porque existia também uma aliança forte das elites desses países para que tanto o capital norte-americano ele fosse penetrado dentro desses países, dentro dessa sociedade, mas também que todos os instrumentos de assistência para realizarem a questão da aliança para o progresso, do treinamento militar, fossem facilitados. Então, muitas vezes, quando se fala da participação dos Estados Unidos, é importante destacar que essa participação só foi possível porque uma elite, né, abriu espaço para isso e se beneficiou disso. Então, há toda uma aliança que será possível a respeito disso. Outro ponto que eu queria destacar, que eu acho fundamental, antes da gente encerrar qualquer assunto sobre ditadura, é nós falarmos a respeito dos crimes que foram cometidos na ditadura, que eu acho que é um dos pontos mais delicados e importantes. Quando a gente tem a questão dos anos de chumbo, a partir da década de 70, com o governo Médici, nós temos uma infinidade de violações dos direitos humanos que serão perpetradas e terão o apoio total do Estado. Ou seja, o Estado ele age como instrumento de coerção à tortura, ele utiliza a tortura. Então a gente está falando de assassinatos, né, de ocultação de cadáveres, né, nós estamos falando de sumiço de pessoas, tudo isso com patrocínio do Estado, tudo isso como política estatal, o que na época se entendia como a doutrina de segurança nacional, né, que era a doutrina que via a questão do inimigo interno. Todo aquele que não fazia parte não coadunava com os anseios da política militar na época, mereciam ser expurgados, né? É o Brasil do ame ou deixe, né? Então, tudo isso é importante a gente colocar que quem foi torturado, que quem sofreu com aquele período, não foram só os militantes de esquerda, né? Hoje está mais do que provado que nós vimos que indígenas foram mortos no período da ditadura, como eu citei com a relação à Transamazônica. Nós temos padres que foram assassinados, nós temos crianças que foram torturadas, não é? Nesse período. Então nós temos uma infinidade de pessoas que não estavam envolvidas com a disputa política, nem com a luta armada, que sofreram com a ditadura militar, que perderam seus empregos, que perderam toda uma geração que acabou perdendo diversas coisas dentro desse período, graças a uma política persecutória da ditadura militar, né? E esses crimes são crimes imprescritíveis, né? Quem cometeu esses crimes deve pagar por isso. Então, uma das coisas que nós devemos mais combater, né, enquanto professores, enquanto historiadores, é a exaltação à tortura, a exaltação à violência que foi a ditadura, a exaltação, como houve anos atrás, ao ditador Carlos Alberto Brilhante Ustra, um absurdo, o Ustra, um dos maiores torturadores daquele período, junto com o Fleury. Então tudo isso deve ser debatido, deve ser colocado em contraponto que a ditadura ela não é mal só para quem foi de esquerda. A ditadura ela foi uma mancha muito grande dentro da sociedade brasileira. Bom demais, hein, Vitor? Muito bom, cara. Tô mais feliz que pinte merda aqui com esse debate, com essa conversa.
Isso aqui vai agregar bastante valor, viu, cara? Assistir esse podcast, viu, galera? O ouvinte aí, é melhor do que achar dinheiro de calçada alta, viu? Que aqui você condensou muito bem aí, anos e anos de leitura, de estudo de filme, o Diaba 4 aí. E o ouvinte agora está tendo a oportunidade de ter esse conhecimento. Não, só agradecer mesmo essa aula que o professor nos proporcionou, que proporcionou também aos nossos ouvintes. Agradecer quem de repente chegou até esse momento. Lembrar que a gente está no YouTube, está no Spotify, está no Google Podcast, no Facebook. Então é só colocar Cachaça Filosófica e o pessoal vai ter acesso aí aos nossos podcasts, inclusive a esse nosso podcast aqui. E temos também um e-mail que é cachaçafilosófica@hotmail.com. E mais uma vez, muito obrigado, professor Vitor. Só agradecer ao Cachaça Filosófica, longa vida e estou sempre à disposição. Grande abraço.